A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos. Foi entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. Um grupo de flamingos é chamado de flamboyance. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. O mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias antigas com mais de 3.000 anos de idade e que ainda são perfeitamente comestíveis. Há mais iterações possíveis de um jogo de xadrez do que átomos no universo conhecido. A Torre Eiffel pode ficar 15 centímetros mais alta durante o verão devido à expansão térmica. As bananas são bagas, enquanto os morangos não são. A Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu. Dream é a única palavra em inglês que termina com as letras MT. Um grupo de ouriços é chamado de prickle. O peso total das formigas na Terra é aproximadamente igual ao peso total dos seres humanos. O Maine é o estado americano mais próximo da África. As abelhas podem reconhecer rostos humanos. O músculo mais forte do corpo humano é o masseter, o músculo da mandíbula. I é a letra mais comumente usada na língua inglesa. A frase completa mais curta do idioma inglês é IAM. A palavra nerd foi cunhada pela primeira vez pelo Dr. Seuss em If I Had Zoo. Os polvos têm 3 corações. O ponto sobre a letra I é chamado de título. Os oceanos da Terra contêm quase 20 milhões de toneladas de ouro. A palavra 7 tem o maior número de definições no Oxford English Dictionary. Os tubarões já existiam na Terra antes das árvores. A cadeira elétrica foi inventada por um dentista. Os coalas têm impressões digitais quase idênticas às dos humanos. Um GIF é uma unidade de tempo real, equivalente a um centavos de segundo. O versículo mais curto da Bíblia é João 11:35 da manhã. Jesus chorou. As tartarugas podem respirar pelo traseiro. As primeiras laranjas não eram laranjas, eram verdes. A Escócia tem 421 palavras para neve. O animal nacional da Austrália é o canguru vermelho. O véu de casamento mais longo tinha o mesmo comprimento de 63,5 campos de futebol. O cérebro humano tem cerca de 60% de gordura. O tempo mais longo entre o nascimento de 2 gêmeos é de 87 dias. As vacas têm melhores amigos e podem ficar estressadas quando separadas deles. O medo do número 13 é chamado de triskaidekafobia.
O nome original do Bank of America era Bank of Italy. As abelhas podem reconhecer rostos humanos. Os tatus são os únicos animais, além dos humanos, que podem contrair lepra. O medo de palavras longas é chamado de hipopótomonstrosesquipedaliofobia. Em média, uma pessoa passa 6 meses de sua vida esperando que os sinais vermelhos fiquem verdes. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. As lontras marinhas dão as mãos enquanto dormem para não se afastarem. O ponto sobre a letra I é chamado de título. Um crocodilo não pode colocar sua língua para fora. Há mais iterações possíveis de um jogo de xadrez do que átomos no universo conhecido. O primeiro mouse de computador era feito de madeira. A guerra mais curta da história foi entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 27 de agosto de 1896. Zanzibar se rendeu após 38 minutos. O inventor do frisbee foi transformado em um frisbee após sua morte. Um GIF é uma unidade de tempo real, equivalente a 1/100º de segundo. A única letra que não aparece em nenhum nome de estado do ZEUA é a letra Q. Um único fio de espaguete é chamado de espagueto. O mel nunca estraga. Ele foi encontrado em túmulos egípcios antigos e ainda é comestível depois de milhares de anos. A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. As bananas são bagas, enquanto os morangos não são. O Maine é o estado americano mais próximo da África. O peso total de todas as formigas da Terra é aproximadamente igual ao peso total dos seres humanos. As abelhas podem reconhecer rostos humanos. Os polvos têm 3 corações. Um GIF é uma unidade de tempo real, equivalente a 1/100º de segundo. As tartarugas podem respirar pelo traseiro. A Escócia tem 421 palavras para neve. O animal nacional da Austrália é o canguru vermelho. As vacas têm melhores amigos e podem ficar estressadas quando separadas deles. O medo do número 13 é chamado de triscaidecafobia. As abelhas podem reconhecer rostos humanos. Os tatus são os únicos animais, além dos humanos, que podem contrair lepra. As lontras marinhas dão as mãos enquanto dormem para não se afastarem. Um crocodilo não consegue colocar a língua para fora. O primeiro mouse de computador era feito de madeira. O primeiro nome de domínio registrado foi symbolics.com, em 15 de março de 1985.
O olho de um avestruz é maior que seu cérebro. O versículo mais curto da Bíblia é João 11:35 da manhã. Jesus chorou. Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular. O nome original do Bank of America era Bank of Italy. As primeiras laranjas não eram laranjas, eram verdes. O Canadá tem o litoral mais longo do mundo. O maior floco de neve do mundo tinha 15 polegadas de largura e 8 polegadas de espessura. Um grupo de corvos é chamado de assassinato. O nome original do Twitter era TWTTR. Um híbrido de vaca e bisão é chamado de bífalo. I é a letra mais comumente usada no idioma inglês. A primeira fruta consumida na Lua foi um pêssego. A palavra gorila é derivada de uma palavra grega que significa uma tribo de mulheres peludas. Todos os anos, a Holanda envia 20.000 bulbos de tulipas ao Canadá para agradecê-lo pela ajuda na Segunda Guerra Mundial. A guerra mais curta da história durou 38 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 27 de agosto de 1896. Uma criança pequena poderia nadar pelas veias de uma baleia azul. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. Os oceanos da Terra contêm quase 20 milhões de toneladas de ouro. No Japão, deixar um lutador de sumô fazer seu bebê chorar é considerado boa sorte. O músculo mais forte do corpo humano é o masseter, o músculo da mandíbula. O ponto sobre a letra I é chamado de título. A Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu. O cérebro humano tem cerca de 60% de gordura. O medo de palavras longas é chamado de hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Em média, uma pessoa passa 6 meses de sua vida esperando que as luzes vermelhas fiquem verdes. O primeiro despertador só podia tocar às 4 horas da manhã. Os tubarões já existiam na terra antes das árvores. A primeira fruta consumida na Lua foi um pêssego. Um GIF é uma unidade de tempo real, equivalente a um centavos de segundo. Os tatus são os únicos animais, além dos humanos, que podem contrair lepra.